Queridos, o título da nossa mensagem é Rebanho Amado, Tesouro Valioso e Vida Diligente. O texto que nós vamos ler a princípio serão 3 versículos, que encontra-se no capítulo de Lucas, no capítulo 12 de Lucas. E esse texto diz o Senhor Jesus Cristo o seguinte: não tenham medo, pequeno rebanho, pois seu Pai tem grande alegria em lhes dar o reino. Versículo 34 agora diz: onde seu tesouro estiver, ali também estará seu coração. E o versículo 40 diz: estejam também sempre preparados, pois o Filho do Homem virá quando menos esperam. Então, meus irmãos, nosso Senhor, nesse momento, Ele já havia chamado a atenção com relação à hipocrisia, contra o perigo da avareza, contra o perigo do excessivo cuidado com as coisas desse mundo. Mas, acima de tudo, Jesus orientou e passou o antídoto aos seus discípulos para todas essas coisas. Que coisas? O perigo da avareza e os cuidados com esse mundo. E eis o antídoto que o Senhor passou. Versículo 31. O versículo 31, o Senhor diz, expressando aqui um antídoto para resolvermos essa questão da avareza, da nossa busca incessante pelas coisas do mundo, né? E eu estou falando de coisas do mundo, não estou falando de coisas pecaminosas, estou falando das coisas normais do dia a dia, as nossas preocupações diárias, e o excessivo cuidado com isso, não um cuidado responsável. E o antídoto que o Senhor nos passa é: busquem, acima de tudo, o reino de Deus, e todas essas coisas lhes serão dadas. Então Jesus, Ele quer nos dizer, para que cuidemos de suas coisas. Quando Ele fala, busquem em primeiro lugar o meu reino e a sua justiça, Ele diz, busquem as minhas coisas. Jesus quer dizer isso, que nós tenhamos cuidado com suas coisas. E as nossas coisas, Ele cuidará. Jesus quer dizer, se preocupem com o meu reino, com a minha justiça, que as suas coisas, faça a sua parte, que eu farei a minha, e aquilo que eu prometi, eu lhes darei. E aqui Jesus quer dizer que se de fato nós o amamos, e por isso temos como tesouro precioso para as nossas vidas as coisas do seu reino, ao invés das coisas desse mundo, então não precisamos estarmos demasiadamente preocupados com as nossas necessidades, pois Ele sabe quais são, e sabendo quais são, Ele irá supri-las. Então Jesus nos adverte que assim como toda a natureza é dependente, toda a criação é dependente da sua provisão, muito mais nós devemos ser, pois não somos simples criaturas de Deus.
Nós não somos simples criaturas suas, mas criaturas suas em Cristo e, portanto, agora somos filhos e amigos do Senhor. E se Ele cuida das criaturas, dos animais, da vegetação e de tantas outras coisas, Ele supre as necessidades desses, avalia nós, filhos de Deus. Portanto, queridos, o antídoto para uma vida de hipocrisia é Jesus acima de tudo. Porque Ele é o nosso pastor. E sendo assim, nós devemos então, tendo Ele como nosso pastor, nós devemos afirmar categoricamente que jamais Ele faltará conosco. Jamais. Agora, olha, não há pecado de sermos proprietários de bens, sejam eles poucos ou muitos. Não há problema nisso. Entretanto, há pecado quando passamos a ser propriedade de nossos bens. E Jesus quer que saibamos desfrutar de forma correta daquilo que temos, de forma correta. Porém, sem jamais esquecer que os bens que possuímos são coisas passageiras, existe hoje, amanhã não existe. E muito mais ainda, Jesus quer que nós lembremos que a volta dele está à porta, e é certa, certíssima, Jesus voltará. O pastor Warren Wiersbe, ele sobre isso comenta o seguinte, e diz: uma das melhores maneiras de vencer a hipocrisia, a avareza e a preocupação é pensar na volta de Jesus Cristo. Para quem vive voltado para o futuro, é mais difícil cair nas armadilhas deste mundo. Então, queridos, diante desse texto do Evangelho de Lucas, nós vamos analisar aqui, no seu contexto, compreendido entre os versículos 32 a 40, nós vamos verificar aqui 3 maravilhosas e sublimes verdades. E a primeira verdade é quanto ao grande consolo de fazer parte do rebanho escolhido. O versículo 32, o Senhor diz: não tenham medo, pequeno rebanho, pois seu Pai tem grande alegria em lhes dar o reino. Os discípulos de Jesus formavam um pequeno rebanho de ovelhas. Ovelhas essas que foram enviadas para o meio dos lobos. Estas ovelhas então se sentiam um tanto indefesas. Elas se sentiam desprovidas de sustento. No entanto, foram estas mesmas ovelhas destinadas a herdarem com nosso Senhor Jesus Cristo o reino de Deus. Portanto, diante de tal promessa, o Senhor animou seu pequeno rebanho e o animou para que não tivessem medo dessa caminhada que eles iriam percorrer por vales tenebrosos, vales desérticos. E repare bem, queridos, o medo, assim como nossos desejos da carne, é um forte inimigo
inimigo que nos induz, muitas vezes, a nós querermos tomar decisões ou então tomar decisões através dos enganos do coração, através dos enganos das nossas emoções. Mas Jesus quer que lembremos que, embora somos ovelhas do seu pequeno rebanho, nós não devemos estar cheios de preocupação, cheios de medos, pois primeiramente é necessário nos lembrar que Deus sabe de nossas necessidades e também podemos confiar plenamente que Ele é o nosso provedor. Ele é o Jeová Jireh, o Deus da provisão. Nossas necessidades básicas serão por eles plenamente atendidas. O Senhor, Ele se agrada de nos dar o seu reino, meus irmãos. Como da mesma forma agrada nos dar tudo quanto precisamos. Ora, se Ele nos deu o seu reino, e como foi que Ele nos concedeu o seu reino? Ele concedeu o seu reino a mim e a você, amando tanto o mundo, e entregando o seu Filho unigênito, para que assim, se crermos, tenhamos a vida eterna e não morremos mais, não sejamos condenados. Ora, se Ele nos proveu o reino, o seu reino, dessa forma, dando o seu único Filho como sacrifício pelo meu e pelo seu, pelos nossos pecados, não vai agradar a Ele também nos dar tudo o que precisamos? Precisamos, não desejamos, mas o que precisamos? A promessa dele é: eu vos darei tudo o que necessitais. Mas aí tem uma condicional. Qual é a condicional? Busque, em primeiro lugar, o meu reino e a minha justiça. A pergunta é: nós estamos fazendo isso? Busque em primeiro lugar o meu reino e a minha justiça, e tudo quanto vocês necessitarem, eu vos darei. Pergunto de novo: você, nós estamos buscando Ele em primeiro lugar? Ele está sendo a nossa prioridade? Aí depois a gente fica: cadê? Ele não disse que me dava o que eu necessitava? Mas eu não estou buscando Ele em primeiro lugar. A condição é essa. Deus amou tanto o mundo que entregou o seu Filho único, para que não venhamos morrer, ou seja, não venhamos ser condenados eternamente ao inferno, mas tenhamos ao contrário a vida eterna. Mas tem uma condicional. Qual é a condicional? Crer. Se eu crer, eu sou salvo. Se eu não crer, eu continuo condenado. E essa outra parte aqui, há uma condicional. Qual é a condicional? Eu estou salvo, eu já criei, o Senhor é meu Senhor, o Senhor é meu Salvador, Ele é o meu Senhor. Beleza, então se Ele é meu Senhor e meu Salvador, agora eu busco Ele em primeiro lugar, e aí Ele cumpre a sua promessa, porque Ele é fiel. Ele não é infiel como nós. Ele cumpre a sua promessa e nos concede aquilo que nós necessitamos. Aí depois a gente está reclamando: cadê? Mas reclama com cara de pau e com falta de, e com vergonha na cara. Devia ser assim.
Estou reclamando de uma coisa que eu não tenho direito. Se Ele já me deu melhor do que isso. Se Ele nos deu o seu reino, não vai nos dar essas outras coisas, como diz lá em Romanos 8:32. Entretanto, precisamos entender que as coisas em que o Senhor se agrada e tem prazer em nos dar, devem andar de forma harmônica com sua vontade. Vou repetir. Nós precisamos entender que as coisas que o Senhor se agrada e tem prazer em nos dar, são coisas que têm que ter harmonia com a vontade dEle. Às vezes a gente quer que o Senhor nos dê coisa que não tem harmonia com Ele, que é contra a vontade dEle. Deus não nos dará nada que venha fazer nos distanciar dEle. Se por acaso nós nos achamos abençoados por uma coisa que o Senhor nos leva para longe dEle, tira o cavalo da chuva, não foi Deus que abençoou. Aí é arte e manha de Satanás, porque Satanás é que quer que nós vivamos cada vez mais longe dEle. Satanás quer que cada vez mais nós estejamos longe de buscar o reino de Deus e a sua justiça. Então ele arruma um jeitinho de você ficar mais longe, de você ficar mais separado, de você não se lembrar dele, de você estar preocupado com outras coisas e não com o seu reino e com sua justiça. O reino de Deus deve estar em primeiro lugar. A questão é: aonde está o meu, o seu, aonde está o nosso coração? Aonde? Pois se o nosso coração estiver focado nas coisas dessa terra, o reino de Deus não será priorizado e, consequentemente, o que queremos e o que temos não estarão harmonicamente relacionados à vontade de Deus. Então, nosso Senhor Jesus Cristo, Ele sabia dos corações de seus discípulos. Ele sabia que por eles estarem em menor número, seus corações se encheriam de medo e de muito temor. Eles sabiam que sua caminhada seria contrária à do mundo, seria em oposição à caminhada do mundo. E assim, diante do amedrontamento deles, Jesus lhe falou que não tivessem medo, ainda que fossem eles em pouco número, pois era do muito agrado do Pai dar-lhes o quê? O reino. Então, o pequeno rebanho que Jesus faz referência, venhamos entender que não trata somente daqueles discípulos daquela época, mas todos os discípulos espalhados por toda a terra até hoje, continua ainda sendo o pequeno rebanho. E esse pequeno rebanho não é uma forma mimosa dele falar com o seu rebanho, não. Ah, meu pequeno, como a gente chama às vezes meu filho, meu pequeno, minha pequena, não. É porque é pouco mesmo, é pequeno. O rebanho é pequeno. Em relação a todos os demais que não creem e que não são rebanho do Senhor, esse rebanho é nada. Ele refere-se aqui ao rebanho de cristãos, a esse pequeno rebanho de salvos. Porque existem muito poucos salvos e muito mais condenados. Então, desde sempre, muitas pessoas professam ser servos de Deus, mas não são.
Porque não se pode ser servo sem que estes sirvam ao seu Senhor. Dizer eu sou servo de Deus, dizer eu sou serva de Deus e não sirvo, pode. Não se pode dizer que é servo e não é submisso ao seu Senhor. Porque um servo é submisso ao Senhor. Ele é obediente. Ele luta para fazer a vontade do seu Senhor e não a sua própria vontade. Ele não fica com aquela história, eu acho assim, eu penso assim, nada a ver. Não. Ele entende que o que tem que prevalecer na sua vida é a vontade do seu Senhor. A sua como servo é só dizer sim, Senhor, não, Senhor. Está certo. Por aqui, é por ali. Pronto. Quem manda é o Senhor. Eu só tenho que obedecer. Porque milhões e milhões de pessoas já se submeteram ao batismo. Muitos. Entretanto, aqueles que de fato foram lavados e remidos pelo sangue de Jesus, aqueles que de fato são salvos em Cristo, são poucos. Agora milhões já foram, já desceram as águas. Quantos eu já batizei? Inúmeros. E no meio desses inúmeros, só pouquíssimos, ainda hoje servem ao Senhor. A maioria, não serve. Queridos, o caminho e a porta é estreita. A porta é estreita e o caminho também. Está lá, Mateus 7,14. Não devemos nos surpreender pelo fato do número do rebanho de salvos do Senhor serem poucos ou ser uma minoria. Não há surpresa nisso. A oração aqui da nossa irmã. Chama a vizinhança, chama todo mundo, chama. Ninguém vem. E sabe por quê, minha irmã? Mateus 22,14. Porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Então, se você, se eu e se nós somos escolhidos de Deus, veja o tamanho do nosso privilégio. Imerecido privilégio. Mas a todos quanto creram convictamente em Cristo, e por isso passaram a amá-lo com amor grato, para estes existe um reino glorioso que está a nos esperar. E Jesus advertiu e tem nos advertido que assim como esse mundo odiou, o perseguiu, não diferente tais coisas irão sobrevir sobre aqueles a quem ele salvou. Agora só vai encontrar oposição do mundo se buscar o reino em primeiro lugar. Só vai encontrar perseguição se a justiça do Senhor estiver como prioridade na minha vida. Mas se eu for passar nesse mundo como um sal insípido, sem gosto, ou se eu pegar a minha lamparina, a minha luz, a luz do Espírito Santo e colocar debaixo da cama, oposição nenhuma. O inimigo da nossa alma não vai se incomodar conosco. Deixa ele quietinho aí do jeito que ele está fazendo. Ele já está me ajudando e muito. Ele está ajudando o reino das trevas. Ele está me ajudando.
A cada vez mais, olha, se ele não fizer nada, ele está me ajudando. A cada vez mais eu conquistar adeptos para ir comigo para o inferno. Se buscarmos o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça, nós vamos ter perseguição, nós vamos ser zombados, nós vamos enfrentar até a morte, por amor a Cristo. Mas Paulo nos consola dizendo que todo sofrimento não se compara com a glória eterna. Está lá em Romanos 8,32. Jesus diz: pois seu Pai tem grande alegria em lhes dar o reino. Deus tem muita satisfação e grande alegria por todos que creram em seu Filho. E assim lhes concederá o seu reino. Aqueles por quem sua ira anteriormente era sobre eles, agora o Pai os considera todos seus filhos amados. O Pai olha para todos os seus salvos, contemplando a todos, ainda que com suas fraquezas. Entretanto, serão estes apresentados a Ele, que os receberá em glória com grande e abundante alegria. Portanto, meus irmãos, se somos parte do pequeno rebanho de nosso Senhor, por que ter medo? Afinal, o Senhor nos deu as suas preciosas promessas, para que por meio delas possamos ser participantes da sua presença divina, pois agradou-se nos livrar em Cristo da corrupção do mundo que dele nos separava e fazia-nos plenamente indesculpáveis e condenados eternamente. Que grande consolação temos nós, pequeno, amado, chamado, escolhido, justificado, regenerado e glorificado rebanho. Que grande consolação. É diante dessas coisas que o apóstolo Paulo, em Romanos 8,31, ele diz: que podemos dizer diante de coisas tão maravilhosas? Quais são as coisas maravilhosas? Essa consolação. De sermos o pequeno, amado, chamado, escolhido, perdoado, justificado, regenerado e glorificado rebanho. É por isso que Paulo diz que podemos dizer diante dessas coisas tão maravilhosas. Aí ele diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Temos inimigos ferozes. O sistema desse mundo, a nossa carne, para mim é dos piores. Eu sempre digo aqui que o pior inimigo que eu tenho, o nome dele é Sérgio. A nossa carne e o diabo. O sistema do mundo, nossa carne e o diabo. Mas, queridos, nós temos uma grande promessa maravilhosa, uma outra promessa maravilhosa que diz o apóstolo João em sua primeira carta, capítulo 4, versículo 4.
Quando João diz: filhinhos, vocês pertencem a Deus, e já venceram os falsos profetas, pois o Espírito que está em vocês é maior que o Espírito que está no mundo. Esse é o nosso consolo. Qual é o consolo? Temos Jesus do nosso lado. Portanto, não precisamos temer coisa alguma. Precisamos é buscar a Ele acima de tudo. Precisamos é nos submeter a Ele e não às nossas vontades. Que Ele disse: não tem problema se assim for, como eu tenho cuidado de vocês, eu lhes darei tudo o que necessitam. Segunda verdade. A segunda verdade é quanto à advertência para procurar tesouro no céu. Versículo 33 e o 34. Vendam seus bens e deem aos necessitados. Com isso ajuntarão tesouros no céu, e as bolsas no céu não se desgastam nem se desfazem. Seu tesouro estará seguro, nenhum ladrão o roubará e nenhuma traça o destruirá. Onde seu tesouro estiver, ali também estará seu coração. Então nosso Senhor Jesus Cristo, Ele nos adverte a uma vida de desapego às coisas materiais. E por quê? Para a gente desapegar dessas coisas e nos apegar às coisas e tesouros mais excelentes, mais valiosos. Que nós venhamos nos apegar, então, nos desapegando dessas coisas, a tesouros de valores permanentes e eternos, não finitos que se acabam. Então, queridos, que nosso apego não seja nos tesouros terrenos, onde podem ser furtados, roubados pelos ladrões, e podem ser destruídos pelas traças ou pela ferrugem. Os tesouros permanentes e eternos são os tesouros do céu. E estes tesouros não podem ser furtados e tampouco destruídos. Porém, Jesus, ao nos exortar sobre o verdadeiro e eterno tesouro, em seguida Ele estabelece de forma enfática um princípio implicado a essa exortação. E esse princípio é o versículo 34, quando o Senhor diz: onde seu tesouro estiver, ali também estará seu coração. Você enxergar os tesouros dos céus como tesouro de um valor inimaginável, vai depender aonde está o seu e o meu coração. Se o meu e o seu coração estiver aqui na terra, o do céu não vai valer um centavo para vocês e nem para mim. Quando Jesus diz que temos que vender o que possuímos, Ele está aqui nos exortando a negar a nós mesmos, a negar os nossos interesses próprios, a abandonar e abster-nos de tudo quanto enche nossos olhos, que faz brilhar nossos olhos e mentes cobiçosas. E estas coisas, sabe o que elas fazem? Elas nos impedem de olharmos para a cruz de Cristo e ver essa cruz como a única forma de recebermos a salvação das nossas vidas. Já quando nosso Senhor nos diz para dar esmolas, a exortação aqui é para que uma vez que vendemos tudo o que temos, ou seja, uma vez que negamos a nós mesmos, uma vez que nós negamos as nossas próprias vontades,
enxergamos o que de fato é a nossa maior necessidade, o nosso maior tesouro a ser guardado. Portanto, meus irmãos, uma vez que fomos salvos por meio da fé no sacrifício da cruz, temos que, consequentemente a isso, vivermos agora como uma nova criatura. Passamos por uma transformação de mente e pensamento. Ou seja, somos agora feituras em Cristo Jesus para as boas obras, entre elas a caridade e a solidariedade. Porque antes nós éramos egocêntricos, tudo girava em torno de nós mesmos. Mas agora fomos transformados. As coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Então, antigamente nós éramos egocêntricos, tudo girava em torno de nossas vidas e para as nossas vidas. Mas agora, nós somos agora pessoas altruístas, solidárias, que estendem a mão. Não somos mais egoístas, não somos presunçosos, arrogantes e interesseiros. E por fim, Jesus nos exorta dizendo, para que façamos provisão de bolsas que não envelhecem e tesouros inesgotáveis e eternos. E aqui Jesus quer nos dizer que para que saibamos se de fato vendemos, ou melhor, nos desapegamos de tudo quanto nos impedia enxergar o sentido e o propósito do Evangelho. E que por isso agora temos um novo estilo de vida, porque entendemos o que Ele fez por nós. Temos convicção do que Ele fez por nós. E que por isso agora nós temos um novo estilo de vida como alguém que nasceu de novo. Porque muitas vezes as condutas de professos cristãos são como que o que Cristo fez por mim foi absolutamente nada. É tão nada que Ele não é muito importante em minha vida. É tão nada que eu não o busco acima de tudo. Nem seu reino e nem sua justiça. Dessa forma, dia após dia, quando temos esse entendimento do valor da cruz de Cristo, então nós buscamos agora diariamente tesouros nos céus. Ou seja, buscamos Deus e o seu reino como prioridades e não as coisas dessa terra. Buscamos ser não conformados com o sistema do mundo, ao tempo que experimentaremos o quanto a vontade do Senhor é boa, agradável e perfeita. E sabe por quê? Porque não nos conformamos com esse mundo. Ao termos essas evidências em nossas vidas, temos a certeza que passaremos tranquilamente em paz pela inspeção do grande dia, do dia do juízo. Ao termos essas evidências em nossas vidas, haveremos de estar diante de Deus tranquilos. No dia do juízo, tranquilos. O homem que vende, que dá e que busca, que neste mundo busca todo dia carregar a sua cruz por amor a Cristo, este tem certeza que irá desfrutar no futuro a vida eterna. Este homem sabe suas riquezas. Ele sabe que as suas riquezas, que os seus bens, que as riquezas que ele tem de fato em seu coração, elas não são finitas, mas ao contrário, elas são eternas.
porque ele sabe que elas o levam para muito além da sua sepultura. A sua sepultura não é seu limite, porque a sua riqueza, quando está nos céus, quando ele morrer e for para o céu, ela estará lá. A sua grande riqueza. Você quer investir no reino dos céus? Invista em vidas. Investe com sua vida, com seu tempo, com sua saúde e com seus recursos. Às vezes a gente quer investir em casa, em patrimônio, tem problema. Volto a dizer, o problema não é ter propriedade, o problema é a propriedade nos fazer propriedade delas. Ela está acima de tudo. O problema não é querer fazer a feira. O problema é a feira ser a minha prioridade e não Jesus. Porque a coisa mais difícil do mundo, ou pelo menos a coisa mais complicada, é quando muitas vezes nós queremos alcançar vidas para Jesus, aí precisamos de trabalhadores. Aí temos o Senhor do campo dizendo assim: poucos são os trabalhadores. E louvado seja Deus que Ele não é mentiroso, porque é uma verdade. Está aí quantas vezes a gente vai sair para evangelizar e são poucos trabalhadores. E isso é investir no reino dos céus. Cadeira, som, luz, porta, parede, violão, teclado. Quando a trombeta tocar, fica tudinho. Não vai para o céu. Agora, as almas que são evangelizadas, que você apresenta o evangelho de Deus, que é poder dele para salvar, salvando essas almas, olha, isso é investir no reino dos céus. Ela vai estar lá, o seu investimento. E segundo o Senhor desse reino, Ele diz que a estes haverá galardão no céu. Não é aqui não. Aí eu vou evangelizar aqui porque eu vou fazendo aqui, o Senhor vai me dar emprego, vai me dar isso. Não esqueça, se é por isso que você evangeliza, você nunca foi crente na vida. Se faz isso por amor a Cristo. E por que por amor? Porque Ele primeiro me amou. Então se investe em vida. E investe também em vidas aqui para o reino com recurso, com dinheiro. Quantos e quantos são os sacrifícios missionários, de trabalhos missionários, por conta de recurso e da avareza do povo de Deus. Não é brincadeira. Tem dinheiro para uma pizza, tem dinheiro para o cinema, tem dinheiro para aqui, mas não tem dinheiro para investir, rapaz, no reino. É incapaz de dizer assim: eu vou me negar a minha pizza, para pegar o dinheiro dessa pizza e investir no reino. Isso é uma vez ou outra, porque não se faz missões, devia ser todo dia, mas não faz. É difícil. Investir em vidas. Muitas vezes eu não tenho, o que eu tenho também às vezes é muito pouquinho. Mas eu conheço muita gente que tem. E que pode dar. E que tem pouquinho como eu. E um vai dando um pouquinho, o outro vai dando um pouquinho, o outro vai dando um pouquinho, o outro dando um pouquinho, o outro dando um pouquinho. E isso é uma forma também da gente ajudar. Agora, nem isso a gente pede. Nem para isso a gente está prestando para investir no reino.
há uma pergunta que podemos nos fazer para sabermos qual é o nosso tesouro. E a pergunta é: o que mais nós amamos? A resposta que daremos a essa pergunta irá definir que tipo de pessoa somos e que tipo de cristianismo nós vivemos. Pois pouco importa o que falamos crer, isso pouco importa. Pouco importa a denominação que eu faço parte. Pouco importa se já fomos batizados. Pouco importa se participamos de ministérios. Pouco importa qual pregador nós simpatizamos. O que importa é a resposta a essa pergunta: o que de fato eu e você, o que de fato nós amamos. Em quem estão postos os nossos desejos, prioritariamente. Enfim, o que vai definir é que onde estiver o nosso tesouro, ali estará o nosso coração, a nossa vontade, a nossa busca, os nossos desejos. Onde é que está o nosso tesouro? Terceira e última verdade é quanto à vida de serviço diligente, responsável. Versículo 40. Estejam também sempre preparados, pois o Filho do Homem virá quando menos espera. Então, uma vez que fomos amados, uma vez que fomos chamados e escolhidos para a salvação por meio de Cristo, uma vez que nos submetemos ao seu senhorio, uma vez que mudamos nosso estilo de vida, porque agora temos Cristo como nosso Senhor, então assim buscamos viver uma vida de santidade. Uma vida buscando, lutando pela vontade de Deus. Lutando com nós mesmos. Então, nosso Senhor Jesus Cristo, Ele nos exorta de forma instrutiva a termos uma conduta como de homens responsáveis e diligentes. E homens, eu estou falando aqui de forma genérica, homens e mulheres, que esperam pelo retorno de seu Senhor. Ou seja, que vivamos como servos de Deus, cumprindo nossos deveres cristãos e lutando em deixar fazer tudo quanto não queremos ser encontrado praticando pelo Senhor e Salvador em sua vinda. Lutando contra tudo, para que quando Ele volte, não nos pegue fazendo aquilo que Ele não quer que faça, mas ao contrário, fazendo aquilo que Ele quer que faça. E esse tipo e estilo de vida que nosso Senhor nos adverte e nos instrui a vivermos é algo de um padrão com nível bastante elevado. É um estilo de vida vivido com excelência, por sua forma responsável, pela sua forma diligente, por sua abnegação do eu, e que infelizmente desestimula alguns professos cristãos a não se disporem, infelizmente, a viver assim. Ser responsável, ser abnegado da sua própria vontade, a fim de fazer a vontade de Deus. E quando se coloca isso, há alguns cristãos que dizem: não dá para mim. Não faço assim. Eu só faço o que eu quero. Eu só faço o que me apraz fazer, o que eu tenho prazer em fazer. Negar a mim, ter responsabilidade com o reino de Deus, não é para mim. Você fica para pastor, fica para fulano, para Beltrano, mas para mim não. Esses são muitos professos cristãos que assim têm essa conduta. Dizem ser cristãos, mas a conduta é essa. Não se dispõe.
Na verdade, eles se sentem completamente desanimados e desmotivados. E sabe por quê? Porque a cruz não os motiva. O sacrifício de Cristo não os motiva. O amor de Cristo não os motiva. O perdão de Cristo não os motiva. O sangue que lava de todo o pecado não os motiva. Por que não os motiva? Porque o sangue nunca os lavou, porque eles nunca foram perdoados pelo sacrifício de Cristo e porque eles nunca foram nascidos de novo pelo poder sobrenatural do Espírito. Por quê? Porque o Espírito nunca teve uma experiência com eles e ele tampouco com o Espírito. É por isso que se sentem desmotivados. Aguardar a volta de Cristo não implica metas inatingíveis. Não é isso. Tampouco pede-nos perfeição. Pede que nós lutemos pela santidade. Que o nosso alvo seja perfeito, seja para nós ser santo como o Senhor é santo. Chegaremos lá? Aqui, nunca, jamais. Mas Ele quer que você lute por isso. Muita gente tem coragem de lutar por um carro novo, por um emprego novo, por isso novo, por aquilo, por um casamento, por todo mundo. Mas não tem coragem de lutar para ser santo como o santo é o Senhor. Não tem. Não faz o mínimo esforço. A primeira sinuca de bico, a primeira armadilha de Satanás que encontra, a primeira cobiça que encontra, a primeira coisa que, um pensamento que vem à sua mente e toma todo o seu cérebro, se entrega. Sequer diz assim, sangue de Cristo tem poder. Senhor, chega aqui. Senhor, não dá. A vida em Cristo exige negação de si mesmo. A vida em Cristo exige tomar e carregar a cruz diariamente. Ou seja, a vida em Cristo exige arrependimento, fé e santidade. E Jesus diz: estejam vestidos, prontos para servir e mantenham suas lâmpadas acesas. Esse é o versículo 35. Uma vez que uma pessoa vive pela fé, estas precisam estar sempre em prontidão. Há uma outra versão que diz: estejam com os lombos cingidos. Quem teve aqui em alguns discipulados, quem já viu algumas vezes eu falando sobre lombos cingidos. Aquela história do roupão que os homens vestiam e que para poder trabalhar, para poder correr, para poder até guerrear, precisavam pegar o roupão aqui embaixo, aquele vestidão, né? Enrolar aqui pela cintura e prender aqui no cinto. Para poder reagir, para poder fazer alguma coisa, porque não tem como correr. Mulher sabe, com aquele vestido longo para correr, né? Tem que levantar, tem que puxar, arreitar. Então, lá. Lombo cingido, se está preparado, está em prontidão, alerta. E também deve estar com suas luzes acesas e brilhando, não debaixo da cama. É preciso estarem prontos para agir diante de toda e qualquer situação, para que suas vidas sejam luzeiros que evidenciam uma vida verdadeiramente transformada por Cristo. Robert Murray, um pastor presbiteriano inglês, ele vez ou outra perguntava às pessoas, repare bem essa pergunta: você acredita que Jesus vai voltar hoje?
E caso a pessoa respondesse que não acreditava, ele dizia: então é melhor se preparar, pois ele voltará exatamente quando você menos imagina. Exatamente assim nosso Senhor deixou-nos avisado: estejam também sempre preparados, pois o Filho do Homem virá quando menos esperam. Ministério de Louvor. Fica para nós a seguinte pergunta: sobre nossas vidas, somos pessoas que estamos vivendo completamente prontas para a segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo? Estamos prontos? Eu acredito que tal pergunta deveria ser costumeiramente feita à nossa alma. Todo ser humano que um dia teve um verdadeiro encontro com Cristo, crendo com fé legítima e salvífica, não só deve crer e amar a nosso Senhor, mas também ele deve esperar, de forma contemplativa, esperando e vez ou outra olhando para os céus e dizendo: é hoje. Quem sabe é hoje. Ele está vindo. Meu Senhor está vindo. Meu Senhor chegará. Esse espera dessa forma, e sabe por quê? Porque ele tem esperança nisso. A sua expectativa está nisso. A alegria do seu coração está na gloriosa volta do seu Senhor. Se por acaso alguém não tem condição de clamar de forma desejosa: Maranata, vem, Senhor Jesus, com toda certeza, há algo de muito errado e perigoso em sua vida. Se ela não consegue dizer sempre Maranata, vem, Senhor, vem, Senhor Jesus. Amém? Que tenhamos em mente, como cristãos que professamos ser, que nós somos um rebanho amado. E por sermos esse rebanho amado e escolhido, nós devemos anelar um tesouro valioso, mas ele não está aqui na terra. Não, ele não é meu filho, seu filho, ele não é sua esposa, seu esposo, ele não é sua noiva, sua namorada, seu namorado. Não, ele não é. O tesouro valioso, ó, está no céu, não está aqui não. Ele não é nem você mesmo. Mas como um rebanho amado, você sabe que seu tesouro valioso, ó, está nos céus. E como um rebanho amado, nós devemos lutar de vivermos uma vida responsável, como um bom servo, para que quando o Senhor voltar, Ele olhe para a gente e diga: muito bem, servo bom e fiel. Muito bem, serva boa e fiel. Que Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, nos abençoe, derrame graça sobre nossas vidas e tenha misericórdia.